Amigos, boa noite. Esse detalhe de tirar o degrau aqui é porque, na realidade, quando você tem muita altura, significa que você tem muito pecado. Então, para colocar tudo, evidentemente, se é mais baixinho, você tem menos. Essa é a situação. Bom, o tema que nós trouxemos na noite de hoje é um questionamento. Deus perdoa? Por incrível que possa parecer, isso é uma pergunta. Deus perdoa? Não. Não perdoa. Então, Deus castiga? Também não. Bom, então, se ele não perdoa, ele também não castiga. Que coisa impressionante. Muito bem. Como é que será que teve essa visão, esse início? Na realidade, é uma coisa interessante para nós analisarmos, porque a visão de Deus evolui à medida da nossa evolução. Não é fato? À medida que nós vamos evoluindo, a divindade passa também por, não ela, mas a nossa visão sobre ela passa por esse processo de evolução. Se nós formos buscar, quando começa uma relação efetiva com a divindade? No nosso primitivismo, através da condição da litolatria, onde nós adorávamos pedras. Nós tínhamos um relacionamento. Qual era o relacionamento do primitivo? Obviamente com aquilo que ele tinha conhecimento. Era o trovão, eram as forças da natureza que acabavam sendo para ele algo que lhe era superior. Até porque a necessidade de relacionamento com a divindade é de natureza genética. De natureza genética refletida na genética do corpo físico, evidentemente, mas na questão da genética espiritual. Nós temos a chancela, ou o carimbo, por que não dizer, desta necessidade desde o momento da nossa criação como princípio inteligente ou princípio espiritual. Saímos da divindade e carregamos esta necessidade em nós. Tanto é que a condição, a necessidade de crer passa por todas as criaturas, até mesmo pelo materialista, porque o materialista acredita na matéria. E logo atende esta sua necessidade, que evidentemente que está em caráter inconsciente, mas ele vai atender a sua necessidade. O primitivo também tinha esta relação, sem ter consciência, evidentemente, mas à medida que vai tendo alguma relação com algo que lhe é superior, ele quer ter algo deste ser superior. Então, por exemplo, quando um vulcão podia explodir, este é um exemplo que nós costumamos usar, porque é o mais simples. E até hoje nós temos processos atávicos em nós em relação a isso. Atávico vem de atavô, ou seja, na realidade o vulcão explodia e as pedras rolavam. E se ele estivesse numa distância segura, podia chegar até a entrada da caverna, porque não tinha porta, não é verdade? Chegava na entrada da caverna, o fragmento incandescente, ele podia ser ignorante, mas não burro, porque ele ia esperar aquilo esfriar e, evidentemente, ele levava aquilo para dentro da caverna e ele passava a ter parte com aquela força ou com aquele suposto Deus. Que o plano espiritual, dentro das necessidades, obviamente, básicas daquela criatura, acabavam atendendo. Da mesma maneira que, se nós formos mais adiante, dançávamos para a chuva e chovia. Aliás, ainda existe gente que dança para a chuva. E chove. Por que isto acontece? Porque ele faz um processo de influência? Não, porque o plano espiritual, dentro das necessidades do grupo, dentro da necessidade da coletividade, poderá atender às criaturas na sua maneira primitiva de se relacionar com a divindade. Então passamos por esse período de adoração de pedras ou a litolatria. Querem ver como é uma questão que, por vezes, está vincada ainda em nós, sem nenhum problema com isso? Quem aqui gosta e tem em casa cristais? Da onde vem esta relação? Fantástico. De uma condição que nós mantivemos e que é completamente respeitável. Tanto é que, se nós formos buscar
no capítulo 11º do livro Ação e Reação, de André Luiz, nós vamos encontrar nesse capítulo uma senhora, lá no plano espiritual, orando diante de um nicho vazio. Nicho é o lugar onde se coloca a imagem. Né? Quem conhece ou já frequentou alguma igreja, né? O nicho é a casinha onde bota a imagem das criaturas que são assim santificadas. A senhora em questão orava diante de um nicho vazio. E André Luiz acha estranho aquela situação, muito peculiar aquela situação, e é orientado da seguinte maneira: veja a tela mental dela. Ela projetava no nicho vazio a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, a necessidade dela era atendida, evidentemente, até por ela mesma. Né? Olha o nível de respeito e de cuidado que existe para com a criatura nessa relação da divindade, que para muitos ainda ele não só perdoa, como ele também castiga, numa relação ainda extremamente antropomórfica, que a gente já chega lá. Desta situação, nós evoluímos e fomos para a fitolatria, que era a relação de adoração das plantas, ou selvas, ou então, por exemplo, entre os gauleses, antigo povo da Gália, que hoje é a França, havia uma relação muito próxima com o carvalho que apontava para o céu, entre outras culturas que passaram a fazer a relação com a natureza através desse processo do cultuar a divindade dentro desse primitivismo. Saímos daí e fomos para a zoolatria, que é a relação com os animais, ou a adoração dos animais. Nós tínhamos em culturas antigas, como, por exemplo, o Antigo Egito, a relação com o gato. Tanto é que já foram encontrados múmias onde o indivíduo foi mumificado com o gato. Evidentemente, o gato não devia ter morrido, mas dançou porque o sujeito queria levar o gato junto. Bom, veja como é o fator cultural, não é? Na Índia, e isso não faz muito tempo, quando o marido desencarnava e ele então ia ser levado para a cremação, a esposa também ia. Você vê que é o amor, não é verdade? Só que ela ia viva. Não se esperava para morrer, era viva. Mas olha como a situação é tão arraigada e tão respeitável em nós mesmos. Existem povos ainda que cultuam animais com uma condição de apego, de respeito, não é? Porque aonde começa o apego, onde termina o respeito e o contrário. Não é? Em relação ao respeito, que é cultuado ainda o animal. Cite um exemplo. Qual é o país que você tem essa cultura do animal? Não é? A própria, e também em outros países menores se cultua um tipo de ratazana, não é o rato comum, aonde se dá o alimento, etc., principalmente em templos, porque há-se um respeito para com esta relação, mas que vem de um primitivismo sem nenhuma condenação, evidentemente. Como nós poderíamos? Isso faz parte de todos nós. Isso está ainda muito arraigado em nós e é completamente respeitável. Daí nós evoluímos e passamos a ver a divindade com um caráter antropomórfico, ou seja, o antropomorfismo é a divindade semelhante a nós. Ainda não numa condição de monoteísmo, ou seja, de mono de um e teísmo de Deus. Não ainda numa condição monoteísta, mas uma condição de vários deuses, de politeísta, de poli de muitos, aonde esta relação com a divindade ela estava numa condição muito semelhante à nossa. Então era uma divindade ou divindades com humores. Então, depende de como a coisa estava, tanto é que era muito forte, porque esse processo do politeísmo trazia os deuses tribais, os deuses familiares e assim sucessivamente. Obviamente, você pode perguntar, determinadas culturas em circuito fechado tinham um relacionamento e conhecimento da divindade de forma diferenciada? Sim, tinham, mas para a grande maioria, para a massa, o processo funcionava ainda atendendo à necessidade da criatura. Um grande modificador deste processo
vai nos apresentar na sua missão, que é considerada, inclusive, a primeira revelação, cujo revelador é personificado, há cerca de mais ou menos 3.300 anos atrás, ou seja, 1.300 anos antes de Cristo, que vai ser, não é, o conhecido Moisés, que vai vulgarizar, vai tornar público, vai facilitar o acesso do Deus que é único, ou seja, do monoteísmo. Mas o Deus de Moisés estava adaptado à condição que as criaturas se encontravam. Extremamente primitivas, até porque imaginemos que na história, muito rapidamente, o indivíduo vai tirar um povo que, segundo cálculos, obviamente que a contagem de tempo não era uma contagem de tempo como a nossa, implementada pelo Papa Gregório XIII, que instituiu o calendário gregoriano, que, para se ter uma ideia, este calendário que está em utilização até hoje, na União Soviética ou na Rússia, foi incorporado, passou a ser utilizado só em 1915. Então veja que a contagem de tempo vai sofrer aí de acordo com o povo, de acordo com os costumes, com os hábitos. Né? Basta lembrar que o calendário romano era de acordo com os interesses do imperador. Então, o mês poderia ter, de repente, se ele quisesse, 15 dias ou 45 e assim sucessivamente. E a gente não ia ser louco de discutir com ele que o mês tinha que ter 30, não é verdade? Porque senão você ia fazer uma companhia aos leões, o que não era um convite muito agradável. Então, o fato é que essa contagem de tempo é relativa, mas coloca-se de que o povo estava em servidão 400 anos. Imagina criaturas, não é, sendo escravizadas por um período de tempo e estão, então, totalmente, são criaturas embrutecidas, e Moisés apresenta um Deus que é um senhor de características antropomórficas. Ou seja, ele tem humores e ele faz privilégios. Então, ele tem características humanas, de que quando ele está de bem com a criatura, ele pode perdoar a criatura, etc. Mas, se a gente não estivesse na graça dele, a vida ficava muito complicada. Mas vamos evoluindo, e a pergunta se repete: Deus perdoa? Perdoa ou não perdoa? Sai desse corpo que não te pertence e responde. Perdoa ou não perdoa? Não? Sim. A grande maioria, sim. Claro. Vamos dar uma passadinha no Velho Testamento? O Velho Testamento é interessante porque geralmente a gente não lê porque ele é velho. E fica esperando o novo ficar velho também, e a gente não lê nenhum dos dois. Né? Então, como ele é velho, geralmente a gente não lê. Mas olha o que o Jó, que é o cidadão de uma paciência enorme, diz a respeito da divindade. Se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Tem uma questão. Se você amontoa crimes, que danos está causando a ele? E se você é justo, o que é que está dando a ele? Sua maldade só pode afetar outro homem, igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Não é interessante? Mas ele ainda tem mais no Eclesiástico, no seu capítulo 18, no versículo 12. A misericórdia do homem é para com o seu próximo, porém a misericórdia do Senhor é para com todos os seres vivos, todos os seres da criação. Ele repreende, corrige, ensina e dirige, como o pastor conduz o seu rebanho. Tem mais ainda no Velho Testamento. Em Salmo tem: o amor de Deus é para sempre. Incrível, né? Como ainda, por vezes, a gente vê o Criador como uma criatura que tem características ainda humanas. Mas para a gente que faz uma definição da divindade, porque não temos ainda a capacidade de racionalizá-lo, a gente define Deus. A biologia define a vida e não sabe o que é. Nós definimos, usamos, produzimos a eletricidade e ainda não sabemos o que efetivamente ela é.
Deus, nós definimos a divindade e não sabemos o que é. Não é verdade? Jesus sabia disso. Tanto é que há mais de 2000 anos ele resolveu facilitar a nossa vida, porque ele sintetizou tudo em matéria de leis e profetas, leis de característica moral, não é? E os profetas, que eram os médiuns e que traziam parte desses aspectos das suas características morais, e não leis civis, porque elas são mutáveis de acordo com a evolução da sociedade e de acordo com os parâmetros das sociedades. Ele sintetizou tudo no ama a Deus sobre todas as coisas, mas como ele sabia que nós iríamos nos encontrar mais de 160 anos depois da codificação da doutrina espírita, do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, cuja primeira pergunta do primeiro capítulo é exatamente a resposta, é uma definição da divindade, quando Kardec pergunta o que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primária e não primeira, porque se fosse primeira teria que ter uma segunda. É primária porque é básica. Essa é uma definição, mas racionalizá-lo ainda é, para nós, inatingível. Ainda, mas estamos a caminho. Então ele facilitou a vida. Disse um segundo mandamento igual a este: ama o próximo como a ti mesmo. E o próximo a gente sabe quem é e consegue racionalizar. E nós amaremos o próximo como a nós mesmos. Claro que nem todos têm filhos e filhas. Quando nós amarmos o filho e a filha do vizinho, igual a gente ama o nosso. Tão simples quanto. Que maravilha, né? Que geralmente é aquele miserável daquele moleque filho do vizinho que desvirtua o nosso filho. Mas o dia que nós amarmos os vizinhos, a vizinhança toda, o pessoal na I-95 que fecha a gente, etc., do mesmo jeito que a gente ama as criaturas que representam muito para nós, nós estaremos no caminho. Não é fantástico? No dia que, em vez da gente, o indivíduo que fecha, o que não anda, por vezes, não é? Da gente fazer certos elogios a ele, nós de fato mandarmos ele ir com Deus. De fato mandarmos encaminhá-lo para Deus. Mas como a gente ainda então está nessa maravilha de definição, mas não tem, Walter, não tem a racionalização, vamos baixar um pouco a bola. E Jesus? Perdoa ou perdoou? É interessante notar, não é? Que Jesus, quando se encontrava crucificado, ele disse o quê? Eles não sabem o que fazem. Porque uma criatura que ama indistintamente, que já exercitou e tem todo o potencial do amor exercitado, ou seja, ama como você está respirando. Você só prestou atenção na sua respiração a partir desse momento que eu disse, sim ou não? Do jeito que você está piscando, você só percebe que está piscando porque você agora racionaliza aquilo que está automatizado. Imaginemos quando nós amarmos do jeito que nós estamos respirando. Até porque é Mahatma Gandhi que vai dizer, ele disse isso em relação à prece, ele disse: a prece não é pedir, a prece é a respiração da alma. Ou seja, é o viver em contato com a divindade, como Jesus vai nos ensinar. Eu e o Pai somos um. Não quer dizer perda de individualidade. Significa integração com mantendo-se a individualidade. Então, na realidade, quem ama, quem já exercitou todo o seu potencial de amor, não pode, de maneira alguma, se sentir ofendido. Faz sentido, não? Até porque, se Jesus olhava para a criatura
e analisando a condição, e muita gente teve aula sobre o perispírito aqui, analisando os aspectos do perispírito do indivíduo, percebendo a condição do espírito que ali estava, e os reflexos da cura que já haviam acontecido no perispírito, ele dizia o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não é verdade? Ele fazia em frações de segundos o quê? Ele fazia o restabelecimento, por vezes, do tecido faltante, no caso de hanseníase, o tecido, parte do órgão, do corpo faltante, ele fazia com que se restabelecesse. Ora, nós vamos estudar, a lagartixa também faz isso quando foge do predador com o seu rabo. Não é verdade? Arranca-o e as terminações nervosas ficam mexendo e ele, ó, dá no pé, e o predador pula no rabo. Ora, mas é engraçado que por impulsos elétricos ela restabelece o rabo de novo. Ora, nós somos mais do que uma lagartixa. Significa que aquele processo da lagartixa em nós também é funcional. E Jesus sabia disso. Né? E nós faremos isso um dia. Evidentemente, nem doentes ficaremos. Mas o fato é que o que ele fazia? Numa fração de segundo, ele restabelecia o indivíduo através do processo que ele conhecia do indivíduo como um todo. Ora, imaginemos se este indivíduo, este espírito, tivesse uma ponta de mágoa de uma criatura. O que aconteceria com essa pessoa? Às vezes, não é? Nós fazemos assim. E a pessoa que está perto, se não sair, pode evaporar, né, na respirada que a gente dá. Não é fato? Verdadeiro sugador de fluido vital. Eu não sei o que eu faço. Não precisa nem saber, meu querido. Não é verdade? Não precisa, mas é uma realidade. Imagine um espírito desta envergadura ter uma ponta que fosse de contrariedade em relação àquilo que estava acontecendo. A pessoa virava pó. Não é? Então, se nós estamos tratando de um espírito crístico, não é? nós até falamos, vamos até reduzir esse nível de exigência. Quem ama indistintamente é inofendível. É inofendível. Lembramos de uma passagem de Francisco, que era de Assis, que ele saía para pedir comida para os seus pobres, que, aliás, a grande maioria, na Idade Média, e muito tempo depois, inclusive, procurava sobreviver. E numa das portas que ele bateu, a senhora perguntou o que ele queria, ele disse que buscava comida para os seus pobres. Ela disse, aguarda só um pouquinho. Voltou com um balde de lavagem para porcos e jogou sobre ele, o balde todo. Aí ele olhou para ela, mantendo a mesma tranquilidade, e disse a ela, para mim a senhora já me deu. A senhora tem alguma coisa para eu levar para os meus pobres? Imaginemos se a gente tivesse com o Evangelho segundo o Espiritismo, naquelas encadernações grandes embaixo do braço naquele momento. Nós faríamos o quê? Abriríamos na lição, perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E trocaríamos uma opinião com a pessoa, não é assim? Não é? Que a gente diz assim, na hora que o sangue sobe, na verdade ele desce, não é? Porque a gente deixa de raciocinar. Então, na realidade, o que acontece? O Senhor não precisa nos perdoar, porque nós não o ofenderemos. Se eu sair aqui na I-95, por exemplo, e andar a 120 milhas por hora, eu posso? Posso. Vou lá receber uns tickets, etc., vou para a corte, se é que eu vou chegar no destino e assim sucessivamente. Mas eu posso. Esse cidadão vai ficar zangado comigo, não? Ele vai ficar? Ou, se eu estiver lá no Brasil, né, que eles usam já uma metodologia diferente, né, esse cidadão vai fazer biquinho para mim? Não, porque eles nem sabem que eu existo, não é verdade? O que existe, então? Leis. Existem leis. O Senhor, né, Deus
nosso Pai, o Criador, instituiu leis que são de amor. E quem ama faz o quê? Educa. Não é verdade? Mas educa pela dor? Não. A base é o amor. A dor é responsabilidade minha. A dor é opção, consciente ou inconsciente, de que o meu ser tenta me colocar no meu equilíbrio. E quanto mais eu resista, maior é o atrito. Quanto maior o atrito, maior o calor, que a gente chama de dor. A dor é um processo de autocorretivo da criatura que, seja consciente ou inconscientemente, resiste para estar, para voltar ao seu centro. O meu centro é falar bem da vida alheia ou fazer análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, porque espírita não fala mal dos outros. Qual é o ponto central da minha existência? É falar bem dos outros ou fazer essas análises aprofundadas? Qual é a realidade interior de cada um de nós? Falarmos bem. Quando eu sou um sujeito, não é, o fazedor de análises, eu estou criando o que para mim? Eu estou saindo do meu centro. E em determinado momento, a minha natureza começa a forçar para que eu volte para o centro. Mas eu já fiz o quê? Eu já me habituei. Falar mal dos outros é tão bom. Não é verdade? Assim, escorre. Você viu o corte de cabelo que ela fez? Meu Deus do céu, parece o capacete do Darth Vader. Mas na frente da pessoa a gente diz, ficou lindo! O que é que vai acontecer? Eu vou me habituando. Vou me habituando. Mas vem a doutrina e faz o quê? Nos traz uma noção completamente diferente, porque é uma ciência de amor. Então o Espiritismo diz o seguinte, nós temos a lei de causa e efeito, que é o princípio máximo da justiça. Tudo que eu faço, eu me responsabilizo. À medida que vou me conscientizando e fizer melhor, eu vou fazendo um trabalho compensatório. Olha que beleza. Quem disse isso? Pedro, o apóstolo. O amor cobre uma multidão de erros e faltas, que a gente chama de pecados. Porque, da mesma maneira que se o processo é de causa e efeito, as minhas produções infelizes poderão ser compensadas pelas produções felizes. Né? Até porque a divindade nos ama integralmente. Quem disse isso? Foi Jesus. Jesus, aliás, não trouxe só aspectos para aliviar a criatura, muito pelo contrário, ele era um educador, tanto é que ele aceitou, a única designação que ele aceitou foi a de mestre. E ele vai fazer o que? Ele chama as criaturas à razão, a raciocinar, e isso há mais de 2000 anos, quando ele pergunta, quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos? Que dizer Deus? Que incrível, né? Se no micro eu não tenho esta capacidade, a não ser que eu tenha problemas psiquiátricos sérios, mas, no geral, se eu não tenho essa capacidade, daquele que eu amo, seja a criaturinha, seja o que for, seja o pet que eu tenha, se eu não tenho essa capacidade de ser um indivíduo, não é, cruel com aquele que eu amo, como é que a divindade poderia ser? Então vem André Luiz para facilitar a nossa vida no livro O Espírito da Verdade, pela psicografia do Chico e de Valdo Vieira, dizendo o seguinte, Deus é a equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou de culpa ante as leis divinas. Continua ele, nem castigo, nem perdão. Deus não castiga porque suas leis são de amor e não perdoa porque jamais se ofende. É fantástico porque o perdão é o ato de aliviar a culpa alheia sem ter de corrigi-la. Olha como seria simplificado, né? Por meio das dificuldades, o Criador nos impõe o recurso da corrigenda, não pelo perdão, mas pelo amor. Vem Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno e diz o seguinte, o arrependimento suaviza os amargores da expiação,
abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Continua ele dizendo o seguinte: o chamado perdão de Deus somente é concedido caso o infrator se disponha a reparar o mal que praticou. Porém, isso é bem simbólico, porque é a própria lei divina que foi atingida, e não propriamente Deus. Ora, e aí, como nós somos reencarnacionistas, o que é uma beleza, Jesus já, e nós temos a felicidade e a bênção do esquecimento, porque seria muito complicado se a gente se lembrasse uns dos outros, não é verdade? Imagina você chegando em casa, acariciando o bebê e de repente você lembrasse dele. Ou ele lembrasse de você. Ele ia dizer com o dedinho assim: eu vou crescer. E aí, quando eu estiver já na adolescência, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Não é verdade? Mas a bondade divina, que é só amor, que não nos traz a questão de castigo e do perdão feito por negociação, mas sim com a ação, com a atitude. Então, nos dá a possibilidade do esquecimento. E aí nós vamos buscar em Jesus, que diz o seguinte: o que é que eu faço diante daquilo que eu, de repente, não sei o que fiz, mas sinto, porque está no nosso interior, que algumas pendências possam existir. O que é que eu faço? Eu oro por aqueles que me caluniam e me perseguem, como oro por aqueles que eu possivelmente possa ter caluniado ou perseguido. Até porque, se o Senhor nos ama integralmente, a nossa relação para com Ele é de amparo constante. Então eu posso fazer o quê? Eu posso ser útil a cada momento da minha existência. Eu posso ter uma relação com o meu próximo através da divindade, que é só amor, no qual eu vivo. Até porque diz o próprio Paulo, né, que nós vivemos e nos movemos nele. E André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, nessa obra, diz assim: nós vivemos no hausto do Criador. Ou seja, nós estamos inseridos em Deus como o peixe está no oceano, não tendo consciência e sem saber que o líquido que ele vive lhe mantém a vida, ele dá alimentação, etc. Esses somos nós diante da divindade. Vivemos no amor da divindade. E Jesus, que é o nosso representante em relação à questão do nosso processo evolutivo, que cuida diretamente de nós, ele vai nos cuidar, e foi ele que nos disse, em outras palavras, da seguinte maneira: das ovelhas que o meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. Ou seja, somos amparados efetivamente em tempo integral. O que precisamos fazer é confiar na bondade divina. É confiar que o Senhor não nos desampara em momento algum. Entreguemo-nos para Ele, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos em que a vida esteja sorrindo para nós. Agradeçamos, saiamos daqui hoje com uma visão diferente. Cheguemos em casa hoje de uma maneira diferente. Cheguemos em casa hoje em paz. Até chegar em casa. Não é só até chegar em casa, em paz. Se tiver pessoas lá dentro, entre em paz. Sorria. Que coisa impressionante. Tem gente que não consegue sorrir. Dá para você imaginar isso? A dureza é tão grande de coração que a pessoa não consegue sorrir. Comece a exercitar aquilo que é natural. Chegue em casa sorrindo. Ah, mas eu moro sozinho. Sorria para os seus obsessores, então. Fica lá, deixa todo mundo feliz. Diz assim: olha, eu cheguei do KSSF. Feliz, em paz. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu sou filho e filha de Deus.
e que o Senhor me ampara em todos os momentos da minha existência. Aonde eu estiver, com quem eu estiver e como eu estiver, o Senhor me ama integralmente. Muita paz. Obrigado.